de hoje é que eu vim trazer uma palavra de Deus diretamente para o seu coração através do meu devocional deste domingo, que vai servir para toda a nossa semana. 1 Reis 9, versículo 3, está escrito: E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante a mim. Santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Era Deus dizendo para Salomão que ele estava aceitando a grande obra que Salomão fez, que foi a construção do templo. E que, de acordo com a oração e a súplica de Salomão, Deus estava santificando aquele lugar. Ele iria colocar os olhos e os ouvidos dele ali para ouvir e ver tudo que ali fosse pedido. Aí já no versículo 6, Deus diz o seguinte: Porque todavia, porém, vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fortes e servides a outros deuses e vos prostrardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei. A gente parou por aqui. O que é que eu quero trazer para vocês através desse versículo? Sempre que Deus nos entrega algo que pedimos para Ele, junto Ele nos entrega deveres. Coisas que nós temos que cumprir, coisas que nós devemos que fazer para permanecer debaixo daquela graça, daquele milagre, daquela bênção que Ele nos presenteou. Salomão construiu todo um templo com tudo que havia de bom e de melhor, com as maiores riquezas, os ouros mais puros, as pedras mais preciosas. Ele fez de tudo para chamar a atenção de Deus, para que o próprio Deus se fizesse presente naquele lugar. Não fazia sentido tamanha construção, tamanho custo, tamanho investimento, se o dono da obra não estivesse presente ali. É a mesma coisa de você fazer uma festa de aniversário, organizar uma festa de aniversário e o aniversariante não estar presente. Quando Salomão começou a orar e suplicar no processo de santificação daquele ambiente, chamou a atenção de Deus. Porém, Deus falou: eu desço, mas eu só desço e permaneço lá se vocês permanecerem no caminho da retidão. Porque às vezes a gente tem uma vida com Deus, muitas vezes a gente luta para se desviar do pecado, a gente luta para não falhar, a gente luta para não fazer as coisas que a gente sabe que vão desagradar a Deus. E a gente começa a clamar, a suplicar, a orar por milagres, por bênçãos, por projetos que a gente quer que dê certo. Mas muitas vezes nós esquecemos que, assim, imperceptivelmente, a gente começa a levantar altares na nossa vida, onde as pessoas, coisas, desejos, sonhos e planos vão subindo nesses pódios no lugar de Deus. Quais são os altares que nós temos levantados e formado deuses para a nossa adoração no lugar de Deus? Porque um dia nós nos convertemos e o Espírito Santo dele desceu sobre a gente. Mas a condição principal para que ele permaneça em nosso coração, permaneça em nossa vida, é que a gente não se desvie do caminho. É que a gente não levante, a gente não se prostre para adorar a outros deuses. E os outros deuses, muitas vezes que a gente fala, não é adorar uma imagem, mas às vezes é adorar outras pessoas. É a gente colocar o nosso coração, em primeiro lugar, o amor do marido, esposa da namorada, do namorado, dos filhos. É colocar amores, é colocar sonhos, projetos, planos. É a faculdade, é o trabalho, é o dinheiro. A gente começa a levantar altares dentro da gente que vai fazendo a gente desviar da atenção de Deus. Imagina que tem um monte de pódio e não existe o primeiro lugar. São pódios na mesma altura. Deus está embaixo, querendo subir. Mas nesses pódios estão subindo o seu orgulho, a sua vaidade, os seus medos, o seu pecado de estimação, o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, as suas decepções amorosas, os traumas e as decepções que você não consegue se libertar, o dinheiro. Imagina Deus assim, querendo subir, mas aí vem um orgulho e dá um tapa assim. Fala: calma que esse é o meu lugar. E nesse pódio vai se igualando todos os deuses que você levantou e vão tirando o lugar do verdadeiro Deus, que é o único a ser adorado, que é o único a ser reverenciado, é o único que deveria estar no centro e no controle do seu coração. Quando eu li essa palavra, imediatamente a minha mente se abriu. E quando eu orei, quando eu clamei, quando eu busquei a Deus e pedi para Ele começar a tirar os deuses que eu mesmo coloquei, eu entendi que Deus ele não vai tirar os deuses que eu levantei de dentro de mim. Quem tem que tirar sou eu, porque foi eu que coloquei eles lá em cima. Eu peguei um caderno e eu anotei. Eu descrevi o nome de cada coisa que tinha se tornado Deus na minha vida sem eu perceber.
Depois que eu escrevi, eu tive noção e tive dimensão de quantas coisas estão ali imperceptivelmente tomando o lugar do próprio Deus na minha vida. E aí eu coloquei a mão no caderno, coloquei a mão na minha cabeça e comecei a orar e comecei a clamar pedindo forças para Deus, para que Ele não permitisse que eu me entregasse àqueles deuses. E um a um eu vou conseguir me libertar de cada uma dessas coisas, porque eu materializei, eu expus, eu coloquei para fora. E agora, tendo noção e dimensão das coisas que eu levantei no meu coração, que talvez estejam tomando o lugar de Deus, eu vou poder lutar. É como se eu estivesse com uma arma e uma mira, mas agora eu sei qual é o meu alvo. Eu vou acertar. Eu não estou atirando no escuro. Então agora eu vou começar a orar, eu vou começar a fazer propósito, eu vou começar a tirar desses pódios as coisas que não devem estar lá e colocar Deus no lugar delas. Muitas vezes, o que está faltando na sua vida é você colocar Deus no lugar do seu problema, é você colocar Deus no lugar do seu trauma, é você colocar Deus no lugar das suas decepções, é você colocar Deus no lugar daquele sonho que você acha que você só vai ser feliz quando você realizá-lo. Deus, ele quer ocupar uma totalidade de pódio na sua vida, no seu coração, na sua mente, no seu corpo e na sua alma. E você só precisa colocá-lo no devido lugar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, que você compartilhe ele com alguém. Copie o link e manda para alguém que você sabe que vai ser abençoado através dessas palavras, dessa orientação, desse devocional. Dá aquele like, não sai daqui sem se inscrever. Me procura lá no Instagram, manda um direct para mim, que eu posso te orientar em como você vai fazer essa listinha, como você vai orar em cima dela, tá bom?